Paz do Senhor Jesus, queridos. Quero convidar você nesse momento para adorar o Senhor Jesus nessa hora. Adorar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que nos amou, que se entregou por nós. Declaramos que nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, nunca falhou. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amar. Teu amor não falha. Eu me alegro em ti, Senhor. Teu amor não falha. Eu descanso e confio em ti. Teu amor não falha. Minha confiança está em ti. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sem merecer, Deus
perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Oh, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh, oh. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, tua bondade e misericórdia me seguirão, me seguirão, pelo teu amor, Jesus. Oh, Yeshua, meu orgulho me tirou do jardim, tua bondade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Oh, oh, oh. Se não fosse o Senhor, eu falharia. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua bondade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Diga: quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus, o amor perfeito. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, Senhor Jesus, manifesta a tua glória, a tua beleza. Perto está o Senhor Jesus, perto está o Senhor Jesus. Oh, 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 oh. Yeshua. Quero ser achado em ti, Jesus. Quero ser achado em ti, Jesus. O meu amado é o Senhor. O meu amado é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. O Senhor está perto daqueles que te buscam. E nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua presença, a tua beleza, a tua santidade. Te desejamos, Senhor. Aumenta, Pai, a nossa fé, a paz no nosso coração. Que haja paz nos lares, Senhor. Que haja amor nos lares, Pai. Nesse tempo, Senhor Jesus, em que os nossos sentimentos se confundem, que a nossa esperança esteja em Ti, Jesus. Que a nossa confiança esteja em Ti, Jesus. Porque nada, Pai, assim como declaramos em canção, nada nos separa de Ti, nada nos separa do Teu amor. E os Teus olhos, Pai, estão voltados para nós. E eu declaro, Pai, que a nossa confiança está em Ti. Que o Senhor é o nosso amado, é o nosso bem mais precioso. Aumenta a fé dos meus irmãos em Ti, Jesus. Aumenta a esperança, Pai, que haja paz e amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Irmãos, essa noite nós queremos compartilhar uma palavra. E essa palavra é muito interessante porque quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ele passa um período dessa carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, ensinando aquilo que deveria ser feito.
No capítulo 12, ele para e chama os irmãos para que houvesse a prática daquilo que ele ensinou. Então, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte, amados. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor traga entendimento, discernimento, clareza, e que nós possamos, ó Deus, compreender e experimentar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor traga, ó Deus, no nosso coração entendimento e profundidade da tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, amados. Só para contextualizar, até esses dias eu compartilhei um trecho dessa palavra. Quando Paulo ele começa dizendo, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, quando Paulo ele vem com essa intensidade, ele é intenso quando ele diz: olha, rogo-vos, pois, para que eles prestassem atenção, para que eles entendessem aquilo que ele havia ensinado, aquilo que foi ensinado, aquilo que ele trouxe de ensinamento a todos. Ele queria que a partir de agora houvesse o que? Prática. Porque não adianta nós vivemos uma vida de ensino, uma vida onde nós estamos aprendendo algo e não vai chegar o momento que nós precisamos praticar isso. A prática vai nos levar ao experimento, e esse experimento vai nos levar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando ele diz aqui, ó, peço, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, então ele faz com que eles se lembrem daquilo. O que ele está falando? Olha, se lembrem das misericórdias de Deus, se lembre dos atos da eleição dos santos. Ele está falando: olha, veja as misericórdias de Deus que aconteceram com vocês, conosco, né? Ele deu o seu filho por nós. Veja, ele introduziu os gentios no reino de Deus, ele adotou os gentios. Essas são as misericórdias de Deus. Ele fala: olha, a adoção dos filhos, a justificação, o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio, tudo isso são as misericórdias de Deus. E ele chama o povo, e ele fala para os romanos: olha isso que está acontecendo, olha o que está acontecendo com vocês, olha tudo que Deus já nos deu. Ele nos chama para isso. E aí ele continua dizendo: olha, eu quero que pelas misericórdias de Deus, e que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, mas o corpo um sacrifício vivo, um culto racional. Deus, Jesus, ele torna todo sacrifício obsoleto. Já não é mais necessário o sacrifício, já não é mais necessário agora a obediência quero e não sacrifício. Compreende isso, irmãos? Ele nos traz para compreender isso, ele nos traz para uma verdade, ele nos leva a compreender e a entender aquilo que ele quer de nós. Veja bem, não adianta nada nós vivemos num período onde apenas eu fico observando aquilo que está acontecendo. Eu só observo e não pratico. Então, assim, para que nós sejamos, como diz lá no livro de João, ele diz o seguinte, no capítulo 13, ele fala: olha, se vocês têm o conhecimento disso, agora que haja prática, para que vocês sejam bem-aventurados. Para que nós sejamos bem-aventurados, tem que haver prática. E essa prática é onde nós vamos experimentar. Veja bem, esse é o chamado de Paulo para a igreja de Romanos. Ele disse: olha, depois que nós entendemos quais são as misericórdias de Deus, já que nós aprendemos isso, nós aprendemos quais eram as misericórdias de Deus, sim. Agora, nós vamos fazer um culto racional? Sim, nós vamos trazer um culto racional. Nós vamos praticar esse culto agora diante de Deus, entendendo aquilo que nós estamos fazendo, trazendo na presença de Deus aquilo que nós estamos fazendo.
não mais um culto emocional, não mais um culto baseado apenas nas minhas emoções, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu não estou sentindo, baseado no momento que eu estou vivendo, baseado nas dificuldades que eu tenho. Não, pelo contrário, nesse momento nós começamos agora a praticar e a exercitar um culto onde nós possamos compreender aquilo que nós estamos fazendo, entender aquilo que nós estamos fazendo. É isso que Paulo estava chamando a igreja de Romanos, e é isso que o Espírito de Deus nos traz nesses dias, que nós possamos compreender tudo isso que está acontecendo, compreender tudo aquilo que Deus quer de nós nesses dias. O que Deus quer nesse momento das nossas vidas, o que nesse momento de crise, o que Deus está nos levando a compreender a sua palavra. Amém? Amém? E quando ele diz, olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente. Eu não quero me ater muito nesses pontos, porque eu quero me ater um pouquinho mais para frente. Mas quando ele diz isso, ele diz o seguinte: olha, não se amolde nos padrões, os padrões do mundo. Nós temos um padrão para seguir, que o nosso padrão é Cristo, e nós olhamos para Cristo e nós nos amoldamos nele, nós nos amoldamos em Cristo, para que nós possamos compreender a vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual é essa boa vontade, né? E ele diz assim, olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí, irmãos, ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, irmãos, aqui que eu quero compartilhar essa palavra com você, e aqui eu quero trazer um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de luz sobre essa palavra. É sobre esse versículo, sobre o restante do versículo 2, onde ele diz, para que experimenteis. Para que experimenteis? Veja o que Paulo está dizendo, olha, depois de tudo isso que eu ensinei para vocês, depois de tudo isso que eu trouxe o entendimento, depois de tudo isso que o Espírito Santo de Deus nos trouxe, de tudo que Ele nos fez compreender, Ele só queria que nós experimentássemos. Quer gerar em nós experiência, gerar em nós um experimento, para que nós possamos compreender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o experimento, irmãos, se nós olharmos para o dado cientificamente, todo experimento, ele quer o que, irmãos? Ele quer trazer causa e efeito. O experimento, a razão do experimento é que nós possamos ver qual é a causa e qual é o efeito daquilo que nós estamos experimentando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, qual é a causa e o efeito que ela está causando em nós? O que Deus está causando em nós? O que a presença de Deus causa? Qual é o efeito de Deus nas nossas vidas? É isso que nós precisamos compreender. E qual é a boa vontade de Deus? Vamos compreender um pouco isso? Vamos entender um pouco isso? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Efésios, no capítulo 18. Livro de Efésios, no capítulo 18. No capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, vamos ler no 17. No 17, diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que sabeis qual é a esperança do seu chamamento, e qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Amém? Vamos entender isso? O que Deus está dizendo? Para que haja um espírito de revelação. Veja bem, essa revelação não é a revelação que teve lá do profeta Isaías, não é essa profecia, essa revelação. A revelação nesse termo que está sendo usado, é para que nós possamos ter entendimento dessa palavra. Então a boa palavra de Deus, a boa palavra é que nós possamos, veja bem, a boa vontade de Deus é para que nós possamos o quê? Que nós possamos ter profundidade, para que nós possamos compreender a palavra de uma forma madura, de uma forma racional, de uma forma profunda, e não de uma forma
rasa, e não de uma forma onde nós não compreendemos aquilo que nós estamos lendo, ou nós estamos entendendo algo apenas com o nosso coração. Não é isso, não é isso que ele está dizendo. Não é isso que ele está dizendo. Ele fala assim, olha, ele diz assim: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele fala assim: iluminados os olhos do vosso coração. Ele diz o seguinte, é quase uma redundância daquilo que ele está dizendo, mas ele diz de uma forma diferente. Mas ele diz o seguinte: para que o centro das nossas emoções, que é o nosso coração, ele possa compreender, para que ele possa compreender a boa vontade. Compreende isso? A boa vontade, veja bem, a boa vontade de Deus é que nós possamos entender com profundidade. Então, no primeiro momento, eu me aprofundo nessa palavra e eu começo a compreender aquilo que Deus tem para mim. Eu começo a compreender essa palavra de uma forma diferenciada. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eu entendo qual é a riqueza dessa palavra, qual é a riqueza da glória, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E outra, não é a minha herança, não é a sua herança, mas a herança de Deus nos santos. Então veja bem, a herança dele está em nós. Esse é o primeiro ponto. Essa é a boa vontade. E qual é? E o termo, quando ele diz assim, olha, para que nós entendamos qual seja a perfeita, não é verdade? Ele diz o seguinte, ele diz assim, qual seja a boa, e agora ele diz qual seja a agradável vontade de Deus, que nós vamos ler agora lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ele diz o seguinte, veja o que a palavra de Deus diz: pois esta é a vontade de Deus, que é a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Que é isso, irmãos? O que Deus está dizendo com isso? O que nós estamos aprendendo aqui? Qual é a agradável agora? Nós estamos falando da agradável vontade de Deus, é que nós possamos, sabe o que, irmãos? Nós possamos nos abster, nos afastar da prostituição. O que é prostituição, amado? Prostituição é todo ato onde existe uma relação de valor, onde o amor, onde o afeto está sendo trocado por dinheiro. Isso é um ato de prostituição. Ato de prostituição é quando você paga para ser amado por alguém. E por isso a graça é gratuita. Por isso a graça de Deus, ela é um dom gratuito de Deus. Por isso que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós não precisamos pagar por ela. Nós não precisamos pagar por ela, porque nós temos uma relação íntima com o Pai, nós temos uma relação íntima com Deus, e isso baseada somente, irmãos, no amor dele por nós, no amor provado através de Jesus Cristo. Aí ele diz o seguinte: olha, pois a vontade de Deus na vossa santificação. O que é santificação? Santificação é o processo para ser santo. A partir do momento que eu entro num processo para ser santo, esse processo eu aceito a obra do Espírito Santo de Deus em mim. E a partir do momento que eu aceito a obra do Espírito Santo de Deus em mim, eu não abro mão do Espírito Santo, eu não entristeço o Espírito Santo, eu aceito a condição de Deus, e essa é a agradável vontade de Deus. Essa sim é a vontade de Deus. É a vontade para que nós possamos aceitar o teu Espírito e a correção dele, o amor dele, e para que ele nos molde num padrão de Deus e não num padrão do mundo. Por isso Paulo estava dizendo: olha, não entre nessa caixa onde o mundo quer colocar você, mas muito diferente, ele quer colocar você onde? No molde do Espírito Santo, onde é? Na perfeita e na santificação, na agradável vontade de Deus. Compreende isso? Então, quando Deus nos traz essa revelação dessa palavra, ele fala assim: ó, se afaste daquilo que te tira da presença de Deus. Se afaste daquilo que é imoral, se afaste daquilo que não pertence ao meu reino.
E dessa forma nós nos aprofundamos. Veja bem o que a palavra de Deus diz, onde ele diz lá em Efésios 1,18, nós no pleno conhecimento, na plena revelação, nós aprofundamos na palavra de Deus, nós compreendemos essa palavra de Deus, e logo após isso, quando eu compreendo essa palavra, é uma tríade, né, amor? Né, meu querido? Eu entro na profundidade, eu compreendo o processo para ser santo, que é a santificação. E agora eu vou para o terceiro ponto agora, que é quando Paulo diz o seguinte, ele diz assim, é a perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus está em 1 João 2,15, vamos rapidamente. 1 João 2,15 diz assim: e não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja bem o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos vendo aqui, irmãos. Nós estamos vendo que a boa, perfeita, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos compreender o quê? Que nós não podemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então veja bem, eu tenho profundidade na palavra, eu tenho o Espírito Santo de Deus num processo de santificação na minha vida, e eu tenho agora a perfeita vontade de Deus, que é o amor de Deus. E nós não podemos, irmãos, amar a Deus e amar ao mundo, nós não podemos amar a Deus e amar as coisas, nós não podemos dedicar o nosso tempo, nós não podemos dar o melhor nosso para duas coisas. Se nós servimos a dois senhores, um nós vamos desagradar e outro nós vamos agradar. E nesse caso, Deus diz: olha, não ameis o mundo, porque aquele que diz amar a Deus, aquele que diz conhecer a verdade e não pratica a verdade, não está nele. Então nós precisamos compreender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele, é que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus em nós, e que nós possamos dedicar o nosso amor a Deus, que nós possamos dedicar o nosso amor e que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, independente da situação, independente das lutas, independente das crises, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós vamos viver, o nosso amor vai além, porque o amor de Deus está em nós, e esse amor ele é gerado através do seu Espírito em nós. Então, com a mente renovada, um padrão de vida estabelecido, nós podemos amar, que nós possamos amar a Deus de forma extraordinária. E como diz no começo desse versículo: rogo-vos, pois, irmãos, sejam intensos no amor, sejam intensos na obra de Deus, ame a Deus de todo o coração, ame o teu próximo como a ti mesmo, olhe para Ele com olhos de Deus, haja com olhos de Deus. E que nós possamos, irmãos, qual é a prática, qual é o ensinamento dessa palavra hoje para nós? É que nós possamos, amados, é que nós possamos ter, não apenas um ensino, mas que nós possamos ter prática na nossa vida, uma vida de prática, uma vida que nós possamos praticar a palavra de Deus nas nossas vidas, e que Deus possa transformar o nosso coração de uma forma sobrenatural, e que Deus traga entendimento e revelação, para que o seu coração seja iluminado e que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e consagramos, ó Pai, esse dia a Ti, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.